Bem-vindos ao Gramado 100 anos antes e depois. Numa parceria entre a Câmara de Vereadores, a Secretaria Municipal de Cultura e a Visão Agência de Desenvolvimento da Região das Hortênsias, é com muita alegria que iniciamos hoje o segundo painel alusivo à comemoração dos 100 anos de batismo de Gramado. Para esse encontro, convidamos duas personalidades que contribuíram para a construção desta história e outras duas personalidades que já trabalham na construção do futuro do turismo de Gramado. Ao longo do ano, teremos encontros mensais focados em diferentes setores do desenvolvimento da cidade. A noite de hoje vai contemplar o tema Gramado, do veranismo ao turismo. Nossos convidados são professora Marília Daros, senhor Fábio Bertolucci, Enoir Zorzanello e Guilherme Paulos. E para mediar o encontro, temos a presença do secretário municipal de Cultura, senhor Nelson Brurin. Por questão de ordem, os trabalhos desta noite seguirão a seguinte dinâmica. Escutaremos os depoimentos de aproximadamente 15 a 20 minutos cada um dos convidados, aqui no púlpito, e ao final dos 4 depoimentos poderão ser respondidas perguntas da plateia. Para dar início, convidamos para ocupar seus assentos à mesa o presidente desta casa, o vereador Hilton Gomes, por favor. O secretário de Cultura de Gramado, senhor Nelson Brurin. O presidente da Visão, Agência de Desenvolvimento da Região das Hortênsias, o engenheiro Alexandre Bezzi. Para que fiquem à vontade para dar suas boas-vindas e fazerem suas considerações iniciais. Convidamos também para compor a mesa os nossos palestrantes. Eu gostaria de, em nome da professora Marília Daros, apresentar nossas desculpas e, ao mesmo tempo, os nossos sentimentos. Ela estava aqui preparando sua palestra e recebeu um telefonema do falecimento de sua mãe, e ela teve que se retirar. E vai fazer bastante falta, porque ela iria fazer o comentário inicial, o depoimento inicial do início do turismo na nossa região. Convidamos, então, vamos dando continuidade, para que venham para a mesa, por gentileza, o senhor Fábio Bertolucci, o senhor Enoir Zorzanello e o senhor Guilherme Paulos. Vamos, então, dar início ao primeiro... Nós vamos, por questão de ordem também, vamos fazer o seguinte. Eu vou ler o breve currículo de cada um, à medida que eles venham se apresentar. Tá? Então, o nosso primeiro da noite vai ser o senhor Fábio Bertolucci, que nasceu em Gramado em 1955, é neto de Leopoldo Rosenfeld, reconhecido como o pioneiro do turismo que Gramado vivencia até estes dias. É filho de Annelise Rosenfeld, que está aqui nos acompanhando, que através da malharia Anne Rose iniciou o ciclo econômico do setor das malhas de Gramado. Hoje, Fábio é empresário e desportista.
Senhoras e senhores, boa noite. Presidente Hilton Gomes, secretário Nelson, obrigado. Engenheiro Alexandre, eu fiquei muito feliz com o convite de participar deste evento e muito preocupado com a responsabilidade de falar do trabalho e da história do meu avô, Leopoldo Rosenfeld. Principalmente porque a minha mãe está aqui, eu vou falar do pai dela, então eu me preocupei muito com isso. E combinei com a Marília de eu abordar especificamente a participação do Leopoldo nessa fase do turismo de Gramado, que é denominada de veranismo. O veranismo é um processo mais amplo, ela iria fazer uma abordagem completa, e eu, então, me preocupei de falar da história do Leopoldo Rosenfeld, do papel dele neste processo. O meu relato, ele é baseado em algum documento, mas fundamentalmente nas histórias que eu a minha vida toda escutei dos meus pais, dos meus tios, de tantos amigos que conviveram e conheceram o trabalho do Leopoldo. Antes dele já havia um movimento turístico, né? O veranismo já acontecia e outros movimentos. Mas ele é reconhecido como o pioneiro do turismo de Gramado. Então, como é que isso aconteceu? O Leopoldo Rosenfeld era brasileiro, nascido em Porto Alegre, filho de um pai alemão e de uma mãe brasileira. E, por uma circunstância, ele viajava com a família na Alemanha, iniciou a Primeira Guerra Mundial, e ele, então, dos 15 aos 20 anos, viveu na Alemanha, ele não conseguiu retornar em função da guerra, e ele viveu na Alemanha, e lá, então, ele teve uma formação acadêmica, e certamente muitas vivências e muitas referências que modelaram o espírito, né, e a intuição dele. Ele olhou para Gramado de uma forma diferenciada, com paixão, com criatividade, com inovação, com coragem e com muito compromisso. Ele veio para cá em 1933 como agrimensor, que era uma das habilidades que ele tinha, para administrar um loteamento da família dos herdeiros da Joaquina Rita Bier. Era um loteamento que tinha sido abandonado. Ele foi convidado para fazer a administração deste projeto. Era uma área de quase 200 hectares. E ele ali vislumbrou uma possibilidade de realizar um trabalho, como ele havia visto na Alemanha, dentro de uma forma nova e diferente, né, do que acontecia por aqui naquela época. Ele projetou terrenos grandes, entregava os terrenos com ruas pavimentadas, né, não com asfalto, mas com uma boa condição de trânsito, com energia elétrica. Ele montou uma estrutura com as vertentes que existiam naquela região, então ele abastecia toda a Vila Planalto com água num sistema que ele idealizou. Na Segunda Guerra tinha um problema para importar metal, nós não produzíamos, então ele fazia tubulações com madeira, né? Ele fazia canos de madeira e conseguia abastecer os imóveis que ele vendia com água dentro de um compromisso que ele estabelecia. Ele importou britadeira, rolo compressor, montou uma estrutura. Ele acabou adquirindo todo o imóvel, né, e ali, então, desenvolvendo esse projeto. E ele tinha um critério muito firme para fazer as vendas. Ele não vendia para qualquer um, nem de qualquer jeito. Ele vendia, principalmente, o objetivo dele eram famílias que viessem para Gramado acrescentar suas vivências, suas experiências, né, sua cultura, seus recursos. Então, pelas mãos dele vieram os Renner para Gramado, os Neugebauer, os Deutschendorf, os Ostermeier, né? São certamente alguns dos mais veteranos aqui se lembram desses nomes, são pessoas que de uma certa forma nos influenciaram, que eram famílias cultas, né? com
com muita informação para dividir conosco. Eu tive oportunidade, num evento gastronômico aqui em Gramado, alguns anos atrás, de ter uma conversa com o senhor Almério Spessin. E ele me relatou, numa negociação que ele realizava com o Leopoldo precisando vender terrenos para sustentar os investimentos dele no projeto, e o senhor Almério querendo comprar um lote de terrenos, e no curso dessa negociação, o Leopoldo perguntou, mas Almério, tu vais fazer o que com esses terrenos? E ele disse, não, vou botar um depósito da madeireira. Preciso dizer que o negócio não saiu. Esses imóveis são onde está hoje localizado o Hotel Alpestre. Então ele tinha um compromisso muito grande com a ideia dele, com o sonho dele, com o propósito dele. Ele construiu o Lago Joaquim na Rita Bia, o Parque Hotel, e se preocupou nesse conjunto do loteamento, do lago, do hotel, de oferecer para as pessoas que vinham para cá uma estrutura organizada com entretenimento, os espaços eram ajardinados, o lago tinha calçamentos. Eu me lembro, pequeno, tinha uns arbustos que faziam um cantinho, tinha um banco que era para os namorados, isso não era no meu tempo, mas ainda tinha aquele assunto lá, tinha barquinho, tinha tudo, né? E, de novo, a guerra interferindo positivamente na vida do Leopoldo. Na Segunda Guerra Mundial, o litoral do Rio Grande do Sul ficou vedado ao trânsito da população civil. Era a zona de guerra. Tinha submarino alemão afundando navio, tinha um problema grande ali, e ele intuiu numa oportunidade. Ele montou um roteiro turístico chamado Gramado, Maravilha do Veraneio, fez folder, e era um pacote, as pessoas vinham de trem, eram recepcionadas na estação ferroviária, que é onde agora a rodoviária, né, os menos veteranos eu preciso localizar, e não é, onde a rodoviária era a ferroviária. Então eles subiam de trem, era um pacote, o pessoal comprava o pacote, vinha no trem. Guilherme, uma coisa mais ou menos assim. Lá em 40 e poucos, o Leopoldo já estava inventando. Não, olha, afinal. Deu uma melhorada na ideia, né? Em uma outra amplitude. Mas assim, as pessoas eram recepcionadas na estação ferroviária, vinham num cortejo, chegavam ali mais ou menos onde é a minha casa, quem sabe onde eu moro, tinha um chalezinho, e ali eles eram apresentados, tinha uma vista do lago, apresentava a estrutura, o hotel, e então eram informados do que estava à disposição deles, aí depois eles iam para o hotel, faziam o check-in, e eram situações que ficavam uma semana, 2 semanas, não era aquele giro rápido, era quando as pessoas vinham, elas vinham para ficar mais tempo, era um outro processo. Nesse processo todo, ele acabou construindo o Lago Negro. O Lago Negro também tinha seus diferenciais, né? Tinha uma praia no lago, tinha uma praia onde agora são os pedalinhos ali, tinha uma praia de areia. Ele fez um paisagismo, importou álamos, importou uma árvore chamada criptomeias, é um tipo de um pinheiro, né? Colocou as aléscas, ele dava em tudo que ele fazia um toque diferenciado. Ele era muito comprometido, ele veio para Gramado e ele se entregou de corpo e alma nesse processo. Ele teve uma atuação política, ele foi vereador pelo distrito de Gramado, quando Gramado ainda pertencia ao município de Taquara. Foi da comissão emancipadora. Foi o primeiro vice-prefeito. O presidente da Sociedade Recreio Gramadense, está lá a placa dele. Então, ele estava inserido nesse contexto no tempo que ele viveu aqui. Nessa história toda, ele acabou nos deixando um legado. Um legado que eu divido em 2 partes. Quando ele morreu, ele deixou no testamento dele metade dos terrenos que ele ainda tinha, algo em torno de 75 hectares em imóveis na Vila Planalto, para que a prefeitura e os herdeiros dessem sequência
ao sonho dele, ao projeto dele. Vocês imaginam, engenheiro Alexandre, o que vale isso hoje? Eu acho que esse ato generoso, ele é muito importante. Não foram muitos gramadenses. Eu poderia dizer que o seu Horst com o Ortopé veio numa balada parecida, assim, com apoios, né, festival de cinema e tantos eventos que a Ortopé, pela mão do seu Horst, viabilizou, né? Eu acho que assim, essa estirpe de gramadenses aí foi fundamental para que Gramado seguisse o caminho que seguiu. Então, esta parte muito importante, mas não a mais importante no meu entender, que vem a ser o modelo que ele nos deixou, o modelo de turismo que ele propôs, um turismo de alto padrão, de excelência de serviços, de superar as expectativas, né? Ele tinha sempre uma ideia nova, ele arriscava, ele não acertou todas, né? Mas ele tinha coragem de tentar, e ele fez diferente do que vinha sendo feito. Ele olhou para Gramado de um jeito diferente e teve coragem de empreender. Eu me preocupei em trazer aqui a memória da minha família. E nesse sentido, hoje de manhã eu fui tomar um café com a minha mãe, e ela estava preocupada. O que tu vai falar, Fábio? Eu digo, olha, eu vou falar isso. Não, tá. Então o que eu estou falando a vocês, eu fui avalizado por ela a falar. E no momento da conversa, ela exclamou, sim, era o sonho dele. Então, um sonho tem uma energia, e eu acho que essa lição que ele nos deixou é o grande legado. Um compromisso com essa coerência, com esse sonho que ele tinha. Então, eu acho que ele ser reconhecido como pioneiro do turismo de Gramado, deste turismo que Gramado faz hoje, porque se nós olharmos Gramado hoje, nós vamos ver uma cidade espetacular, cada vez mais, um serviço maravilhoso, né? Acho que não tem nenhum estabelecimento em Gramado que opere de forma normal, organizada pode ser, mas não comum. Ou em Gramado se faz alguma coisa criativa, com coragem, com qualidade, com excelência de serviço, ou então essa atividade não vai prosperar. Agência de turismo, hotel, restaurante, qualquer movimento em Gramado tem esse tom corajoso, inventivo, inspirado. E eu vejo que lá em 1937, 1940 e tantos, ele já vinha nos dando essa pista, né? Então eu acho que é justo ele ser reconhecido como o pioneiro deste turismo de Gramado. Então, meus amigos, eu quero de novo agradecer a oportunidade de estar aqui, de colocar para todos vocês, em meu nome, em nome da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, que de certa forma vivenciamos esse processo, né? A história e a experiência que foi, a aventura que foi a participação do Leopoldo Rosenfeld no turismo de Gramado. Muito obrigado. O secretário Nelson Brorin quer fazer o uso da palavra antes do próximo pronunciamento. Uma boa noite a todos, aos nossos convidados, que nos honram com a presença. Sei da dificuldade de alguns de estarem aqui presentes nesse momento, a distância que nos separa do momento que se encontravam ontem. Estão se fazendo presente aqui para enriquecer esse momento. Quero cumprimentar o nosso vice-prefeito Luia, colega Roselena Folk, o vereador Celso, o vereador Hilton. Eu pedi para falar agora porque seria o momento que a Marília Daros ia fazer o uso da palavra. E a notícia nos deixou bastante abalados nesse momento, que era alegre, estava em nosso meio. Eu vou pedir para todos ficarem de pé um minutinho de silêncio em homenagem a essa nossa querida amiga Marília, que perdeu a sua mãe.
Podem ficar à vontade. Eu queria dizer só umas rápidas palavras, o que eu também já falei no nosso primeiro encontro. Só uma colocação bem simples, que quando eu estudava filosofia, nós aprendemos a medir o tempo em minuto, semana, mês, ano, século. Estamos lembrando um século do batismo de Gramado. E tem uma outra unidade de tempo que muita gente não percebe, que não é o Cronos, o cronômetro mede o tempo. A outra unidade é o Kairos. Kairos é o momento favorável para que algo aconteça na nossa vida, numa cidade, numa nação, numa empresa. E popularmente se fala Kairos também de quando o cavalo passa encilhado na vida de uma pessoa. Esse é o Kairos. Esses nossos encontros, procuramos nesses nossos encontros despertar, trazer à tona a experiência pessoal que o seu avô viveu e você transmite através das suas palavras e da presença da sua mãe. Que importância, o que aconteceu em determinados momentos da vida de tantas pessoas que fizeram parte da nossa história, e muitos se encontram presentes e queremos aproveitar a presença deles no meio de nós. Quanta importância teve pequenos gestos que eclodiram para acontecer o que aconteceu, que Gramado é hoje, que causa tanta admiração para tantas pessoas do mundo inteiro. O que tem de especial essa cidade, que vem 5 milhões de pessoas por ano aqui? Nesses encontros vocês estão trazendo isso à tona. Vocês que falam do passado, a Marília que falaria também. E vocês, o seu Guilherme e o Enoir, que falam do momento presente, com uma projeção de pelo menos mais 100 anos que nós esperamos, né? Então, essa colocação eu coloco para vocês. E em nome do nosso prefeito Nestor, eu agradeço a presença de cada um que se faz presente aqui, enriquecendo esse momento que, se fosse assim valorizado devidamente, nós deveríamos fazer lá na Expo Gramado, onde 4, 5 mil pessoas se encontrariam, né? Mas da nossa parte, da Secretaria de Cultura, da nossa administração municipal, em nome do Nestor Eluia, dizemos com todas as palavras em letras maiúsculas, estamos muito honrados com a presença de vocês. Obrigado. Vale lembrar também que estes momentos, ao longo do ano, estão todos sendo gravados e vão depois constituir de um acervo também da memória de Gramado da história. Vamos então ao nosso segundo palestrante, o senhor Enoir Zorzanello. Ele é administrador de empresas pela Unicinos, iniciou sua ocupação profissional em setores industriais relevantes para o turismo de Gramado até hoje, no Vime, com o Nelson de Nebier, e após no setor calçadista, também na Ortopé. Foi vereador de 1976 a 1982, foi vice-prefeito de 1982 a 98, ocupou por 13 anos o cargo de diretor do Hotel Serrano, quando implantou o centro de eventos daquele estabelecimento. A esta época já fundava também a Terra Turismo, agência de turismo, na qual é diretor há 28 anos. É conselheiro e sócio da empresa Marta Rossi e Silvia Zorzanello. Foi um dos fundadores e presidiu por 16 anos o Festival de Cinema de Gramado. Há 19 anos criou o Gramado Cinevídeo. E Enoir ainda foi criador da Tecnotel, uma famosa feira do setor de hospedagem, que será reeditada a partir de 2014. Seja bem-vindo, senhor Enoir, por favor. Boa noite a todos, senhoras, senhores, autoridades. Eu peço
licença ao nosso vice-prefeito, que eu gostaria de homenagear, neste momento, a dona Annelise, o seu Hortz e o doutor Uli, está lá no meio. Essas pessoas, para mim, foram importantes no desenvolvimento da nossa cidade. Como eles, tantas outras passaram por aqui e tantos serviços foram prestados. Há pouco falou o Fábio, realmente, Fábio, o teu avô foi o baluarte, na minha opinião, também, do turismo em Gramado. Uma pessoa que tinha uma visão à frente da época. E até hoje, aquilo que ele fez, não muito mais em termos de um parque-hotel, de um Lago Negro, foi construído em Gramado, a não ser eventos, o crescimento da cidade, mas tu sabe muito bem, e a dona Annelise muito mais ainda, que aquilo foi feito com picareta e carrinho de mão. Então, isto tem um valor muito grande para aquela época que não tinha os mecanismos, hein, Guilherme, que nós temos hoje. Né? Então, Gramado se desenvolveu graças a um povo lutador, a um povo corajoso, a um povo trabalhador. E tivemos sorte de ter aqui uma colonização de origem alemã, italiana e portuguesa. Estes fundadores de Gramado fizeram com que esta cidade se desenvolvesse, com que esta cidade transmitisse através dos anos a nós, e esperamos que nós tenhamos condições de passar para os nossos filhos, para os nossos netos, esta coragem de empreender, esta coragem de lutar, esta coragem de fazer. E Gramado surgiu desta maneira. Gramado é o que é pelo seu povo que aqui está, por famílias de veranistas, Fábio, realmente veranistas e outras famílias que aqui fizeram da cidade de Gramado a sua pátria, transmitindo para nós um povo tosco, a sua cultura e os seus conhecimentos. E o nosso povo tosco daqui foi pegando, através dos conhecimentos dos veranistas, nós fomos nos moldando, através dos conhecimentos de uma família Nels, que trouxe para cá um turismo de saúde e que até hoje é um orgulho para Gramado. De um Hortz Volk, que trouxe para cá uma indústria tão importante, que deu um sustentáculo para a economia de Gramado e que alavancou um dos principais eventos que aqui nós temos, que é o Festival de Cinema, entre tantos outros. Então, Gramado, neste período todo, ela foi crescendo e hoje ela está aí, nos preocupando, me preocupando, pelo seu crescimento, que em parte é excelente, mas que, por outro lado, gera uma série de transtornos a uma cidade se não for bem conduzido. Nós temos que primar pelo nosso conselho diretor para que o desenvolvimento imobiliário da cidade seja ordenado e que continue a crescer, mas ordenadamente, que continue preservando o meio ambiente, preservando o nosso verde, preservando as nossas flores. Isso tudo tem que ser estudado, isso tudo tem que ser analisado. O crescimento, por exemplo, da hotelaria.
Não sei se todos sabem, mas a hotelaria de Gramado hoje consta com 11.500 leitos. E temos, para os próximos 2, 3 anos, a construção de mais 20 hotéis. Isso significa, Guilherme, tu que é do meio, mais 500 apartamentos. Então, nós temos um monte de tudo. Isso é ótimo. Nós temos um monte de restaurantes, na área de gastronomia, mais de 200 estabelecimentos, na área comercial, na área de prestação de serviços. Só na minha área, por exemplo, tem mais de 70 empresas que fazem transfer. Quer dizer, então, a economia ela tem que ser mobilizada com uma máquina muito grande. E isso preocupa a gente. Hoje, a ocupação de Gramado, a hotelaria está em torno de 60%. Imagina, nós temos 40% para ocupar. Quando termina um evento, hein, Luia? Termina uma festa, a outra semana está um pouco ruim, o pessoal está reclamando, pô, mas o que está vendo? Que Gramado não está divulgando, não está fazendo nada. Quer dizer, então, tem que ser um trabalho muito grande. Tem que ser um trabalho que, para prefeito e vice-prefeito, bom, olha a cabeça do Luiz, que está sem cabelo. Ele deve saber bem o que é, né, Luiz? Essas coisas me preocupam, porque o turista que vem para cá, ele tem que ter uma qualidade de vida boa aqui. O que ele quer? O que ele procura? Aquilo que tu vende, a tua empresa, Guilherme, que eu cito com muito orgulho, ela vende o quê? Vende uma cidade tranquila, segura, com boas paisagens, boa hotelaria, boa gastronomia, bom sistema de compras. Mas isso nós temos que preservar e melhorar. Nós temos que melhorar a nossa mão de obra, a nossa oferta de mão de obra. Nós temos que melhorar ainda mais os nossos equipamentos. Nós temos que oferecer a esse cliente que vem para cá realmente uma cidade tranquila. Nós temos isso, a prefeitura me parece que tem um plano muito bom para o esquema viário da cidade. A nossa cidade, se não tiver nenhum evento, não anda mais. Quer dizer, por quê? Porque nós temos aqui, a exemplo do Brasil todo, 22 mil carros rodando aqui de Gramado, fora as pessoas que vêm para cá, fora os eventos que tem aqui, e nós temos o quê? 2 artérias que cortam a cidade, que é o quê? A São Pedro, que está aqui, e a Borges, que está no outro lado. Então, isso tem que ser repensado, isso tem que ser muito bem estudado. Para quê? Para que este trânsito tenha legal, que esse trânsito ande, que não exista congestionamento, conforme está acontecendo hoje ao meio-dia, à tarde, por aí vai. Acho também, prefeito, que a nossa prefeitura, alguns equipamentos deveriam sair do centro da cidade. Isso para o futuro, eu estou falando. Eu acho que a nossa prefeitura teria que ser deslocada para um outro bairro e ali criar uma zona subterrânea de garagens, de estacionamento, uma praça, uma série de coisas. Esse colégio que está aqui, esse colégio deveria ser levado para um outro lugar. Né? Então, são coisas que não sou eu, que não entendo nada de trânsito, mas são dificuldades que cada um de nós tem visto e tem sentido no dia a dia. O que mais eu anotei aqui? Anotei a questão, por exemplo, dos eventos. Gramado teve uma capacidade muito grande de se reinventar.
de criar os eventos. O primeiro deles foi a Festa das Hortênsias, depois veio a FEARTE, no governo do Ortiz, Festival de Cinema, Nataluz, no governo do Pedro, Festa da Colônia, sem contar os inúmeros eventos de ordem particular que tem, com o apoio da Prefeitura, como o Chocofest, o Festival de Turismo, a Festa do Chocolate, e por aí vai. Então, o que eu enxergo? Isso o Guilherme vai falar, e com toda a propriedade e conhecimento que tem, que nós precisamos o quê? Dotar Gramado de uma prestação de serviços e equipamentos de primeira grandeza, organizar a nossa cidade, levar, quem sabe, com mais afinco, o turismo para o interior, que eu e o Pedro começamos lá em 83, com a primeira Festa da Colônia que realizamos na Linha Bonita. E hoje, a Prefeitura está com um plano de asfaltamento excelente, levando o asfalto, para quem não conhece, até a linha nova. 28, Serra Grande, já está toda asfaltada. Então, as principais colônias ou linhas da nossa cidade estão ou vão ficar com todas as vias asfaltadas. Ali nós poderemos desenvolver um turismo de hotéis, pousadas, restaurantes, lojas com venda de produtos coloniais. Com isso nós vamos segurar o colono, que hoje está difícil de encontrar um colono lá na Linha Nova, porque ele veio para a cidade, porque não tem estímulo nenhum. Quem sabe a interiorização do turismo possa ser um novo marco para o desenvolvimento turístico da nossa cidade. Eu tenho certeza que nesses 100 anos, que de repente nós vamos estar de novo aqui, né, palestrando, espero, nós vamos ver esses braços ou essas pernas desse grande povo que se chama Gramado, com cada linha, com a sua estrutura especial turística, e dando uma condição de vida melhor àqueles que moram lá, e dando uma qualidade espetacular para aqueles que vêm para a nossa cidade. Quanto ao futuro turístico, vou deixar para o nosso colega aí, o Guilherme, que sabe tudo de turismo. Só eu queria colocar que hoje nós temos um mecanismo à disposição, o mundo todo tem, que é a internet, que é o celular, que é o tablet, que se tu estiver aqui em qualquer canto da tua casa, tu pode ver um pacote turístico, qualquer parte do mundo, dando todas as condições, informando tudo sobre aquele destino, com preços, com tudo, que antes eram feitos pelas operadoras e pelas agências de viagem. Não sei o que vai ser de nós, se continuar assim, vamos quebrar, hein, Guilherme? Então, essas ferramentas estão à disposição de todo mundo. Então, nós temos concorrentes que talvez ontem era Canela, Nova Petrópolis ou Caxias, e que não é mais, que são companheiros nossos, que são cidades que vão nos ajudar, que são destinos que vão ajudar o pessoal que vem para cá a ficar nessa região. Nós temos a nossa concorrência maior, é lá fora. É o dólar, a facilidade que o pessoal tem para pegar um avião e ir para o exterior.
Então, nós só podemos combater isso também prestando um bom serviço. Obrigado. Bem, vamos prosseguindo, então. Eu gostaria de também aproveitar e agradecer a presença das escolas, a presença dos funcionários de hotéis e agências que estão aqui prestigiando também, assim como membros da comunidade, agradecer a presença de todos. Continuamos, então, com o senhor Guilherme Paulos, o nosso próximo palestrante. O senhor Guilherme é sócio fundador e presidente do Conselho de Administração da CVC, é membro do Conselho Nacional de Turismo e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é presidido pela presidenta Dilma Rousseff, e preside a GJP Participações, que controla a GJP Hotéis e Resorts. Guilherme Paulos é nascido em São Paulo, em 1949, é formado em administração de empresas e atua na atividade do turismo há mais de 40 anos. Eu procurei resumir, desculpe, senhor Guilherme, se eu excluía, mas eu consegui deixar em 2 páginas. Seu primeiro emprego foi como agente de viagens em 1971, na Casa Faro Turismo. Um ano depois, em 1972, ele fundou a CVC e deu início às atividades da agência de viagens, instalada no centro de Santo André, em São Paulo, com ênfase no turismo rodoviário, com excursões que atendiam principalmente os grêmios de trabalhadores das grandes empresas instaladas na região do ABC paulista. 40 anos depois, a CVC é hoje a maior operadora e agência de viagens da América Latina, como sócio e presidente do Conselho de Administração. Vale recordar que Paulos também fez história na aviação brasileira. Em 2006, ele adquiriu a companhia aérea Webjet, na época com uma única aeronave, e a transformou na 3ª maior companhia aérea do Brasil, operando em mais de 20 cidades brasileiras, com uma frota de 20 aeronaves, até que a vendeu para a companhia Gol em 2011. Dentro de sua estratégia de perpetuar a marca CVC, em dezembro de 2009, associou-se a um dos maiores fundos de private equity do mundo, o norte-americano Carlyle Group, tendo anunciado em janeiro de 2010 um dos maiores negócios na história do turismo, a associação da CVC ao fundo americano. Ao longo de sua história de 40 anos de atividade, a CVC tem transformado o mercado de turismo brasileiro através de estratégias inovadoras, tendo sido a primeira operadora brasileira a fretar aeronaves, a adotar um modelo de distribuição de produtos no varejo, a parcelar a venda dos pacotes e a oferecer produtos para consumidores de todos os perfis. Em 2011, a CVC embarcou 2.900.000 passageiros em viagens nacionais e internacionais, nas modalidades de viagens aéreas, terrestres e marítimas, para mais de 100 destinos e com mais de 700 produtos diferentes. Sua rede de distribuição é a maior da América Latina, com 8.000 agências de viagens independentes credenciadas, multimarcas, e mais de 720 lojas exclusivas CVC no Brasil, presentes em todos os estados do Brasil, em shopping centers, hipermercados, lojas de rua, estações de metrô, e galerias comerciais e até postos de combustível. Sócio majoritário da GJP Hotéis e Resorts, Paulos tem sob sua gestão e controla de forma independente da CVC 12 empreendimentos hoteleiros no Brasil, entre eles o Complexo Serrano Resort Conventions e Spa em Gramado, considerado o melhor hotel de serra do Brasil, o Hotel Alpen House Gramado e o moderno St. Andrews, também localizado em Gramado. Sendo este último um empreendimento na área do turismo de luxo, com conceito de Exclusive House.
Fazem parte ainda da sua GJP os hotéis e resorts Costa Brasilis, em Porto Seguro, Sete Coqueiros, Village Pratagi, Meridiano Hotel em Maceió, Maru Piara no Porto de Galinhas, Natal, Foz do Iguaçu, Itacaré, Bento Gonçalves e Porto Alegre. E prepara ainda voos mais altos com a construção de seu primeiro empreendimento, um Eco Resort em Aracaju, Sergipe. Paulos é membro do Conselho Nacional de Turismo, indicado desde a primeira gestão do ex-presidente Lula. Paulos ainda é o primeiro empresário de turismo a integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico, presidido por Dilma, do qual já falei, do qual passou a integrar desde outubro de 2012. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social é um órgão de assessoramento da Presidência da República, vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos, e tem como ação principal contribuir e repercutir os debates sobre temas fundamentais para o desenvolvimento do país. Guilherme Paulos tem em seu currículo diversos prêmios e honrarias, tanto no Brasil como em países americanos e europeus, todos em reconhecimento ao seu empreendedorismo, capacidade inovadora ou a relevância da CVC no papel de promotora do desenvolvimento de países através do turismo. Ainda pela CVC, também recebeu pela 12ª vez consecutiva o prêmio de melhor operadora de turismo em 2012, segundo a opinião dos leitores da revista Viagem e Turismo, além de outros inúmeros prêmios de reconhecimento da marca CVC, bem como pelo seu desempenho. Vamos, então, ouvir, por favor, o senhor Guilherme Paulos. Obrigada. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da mesa, o Wilton, o Nelson, o secretário da Cultura, o Alexandre, velho conhecido também, o Fábio, né, que faz parte do projeto da Serra Gaúcha de Gramado desde o início, foi um dos mentores do projeto da Serra Gaúcha, junto com, embora não era Gramado, era o Laje de Pedra, mas Gramado era uma das principais atividades, né, na época do lançamento do projeto. O Inuir, que fez história no Hotel Serrano, que fez história do turismo, que fez história no Festival de Cinema, que faz história de Gramado. E, para mim, é uma honra muito grande, né? Eu lembrando da história do Leopoldo, do seu avô, eu lembrei do meu avô. Meu avô era alemão, né? Eu sou descendente de alemães, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Eu não consegui descobrir se eles vinham para o Rio Grande do Sul, mas o navio acabou parando em São Francisco do Sul, que deu um problema no porto de Santos, eles não puderam ir para Santos, né? Muitos dos descendentes daqui desceram no Porto de Santos e vieram para cá de trem, de ônibus, de caminhão, quer dizer, das melhores formas, né? Das mais variadas formas. Mas isso me leva a lembrar, né, das histórias da minha irmã. Eu estou com 63 anos de idade, eu tenho 14 anos de diferença da minha irmã. Nós somos só 2 filhos, né? E ela me contava a história do meu avô, porque ela foi criada com os meus avós lá no Paraná, em Cerro Azul, uma cidadezinha bem pequenininha, tem no mapa, viu? Tem no mapa, bem próximo de Curitiba. E ela me contava as histórias do meu avô, também do empreendedorismo, né, dos descendentes dos nossos alemães, né? E também das amizades italianas e também dos portugueses. Minha esposa é filha de portugueses, né? Então também tem essa história toda dessa miscigenação de raças e foram os primeiros turistas que vieram para cá, né? E eles que fizeram realmente toda a história do nosso país, né? Então acho que é uma honra muito grande, Fábio. Fiquei emocionado com a história do seu avô, de ter construído esta joia que é Gramado, né? Essa é eu digo assim, ele continua sendo um diamante bruto e vai continuar sendo um diamante bruto muito valioso por séculos, né? Quando para falar de 100 anos, eu fiquei pensando, eu estou com 63, daqui a 100 anos vou estar com 163. Eu acredito na medicina, eu acho que eu vou estar vivo. Nós vamos ser eternos, viu? Nós vamos ser eternos. Deus há de querer isso para a gente, né? Ou, se não for eterno materialmente, eternos espiritualmente, né? Nós vamos estar representando muito bem a Terra.
Bom, para falar de futuro, gente, é bacana a gente ter que perguntar uma coisa assim, muito lógica, né? Nós somos muito acostumados a perguntar, né, uma frase que existe aí, não pergunte, né, o que o país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Porque nós nos acostumamos muito em cobrar as autoridades e pedir para que o governo nos ajude muito, né? Hoje eu faço parte do conselho lá da Dilma, e hoje teve uma reunião do conselho, e nós estamos falando sobre toda a criação do governo da Bolsa Família, do crescimento da Bolsa Família e da renda. Tem uma pesquisa do governo que diz que o povo brasileiro é feliz. Eu contestei, porque eu falei, o povo brasileiro é feliz, mas nem todo o povo brasileiro é feliz, né? E a Bolsa Família hoje repercute, né, dentro de uma ajuda que tem do governo toda, de um desenvolvimento que às vezes até parece... para algumas determinadas regiões do Brasil, a Bolsa Família funciona muito bem, mas para outras regiões, ela realmente não funciona, né? Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala em termos não só de Gramado, mas a gente tem que falar em termos de Brasil, né? Porque é importante que, se o Brasil vai bem, Gramado vai melhor ainda. Não dá para nós nos isolarmos e falarmos que só Gramado é o principal, hoje, uma das principais atrações turísticas para nós brasileiros, né? Nós não conseguimos ainda internacionalizar a cidade de Gramado. Como vai se internacionalizar Gramado? Primeiro, a gente tem que internacionalizar o Brasil. O Brasil só recebe hoje, há vários anos, né, há 10 anos, eu estou 10 anos no Ministério, tenho acompanhado esse trabalho, nós não conseguimos ultrapassar a faixa dos 6 milhões de turistas anualmente. Cuba, que é muito menor, recebe 8 milhões. A Argentina, que é o nosso país vizinho, recebe perto de 7 milhões de turistas estrangeiros. Então, no nosso Brasil precisa fazer muito mais ainda. Realmente, a gente tem que fazer o que Dom João VI fez, abrir os portos para que as nações amigas venham nos visitar, né? E o Brasil tem esse problema. Nós temos o problema do céu que não é aberto. Existe a lei da reciprocidade. Se um avião brasileiro voa para o exterior, esse avião internacional só pode vir também na mesma proporção que vai o Brasil para lá. Isso é uma briga que a gente está tendo junto ao Ministério do Turismo, junto com a presidente Dilma, para que realmente abram-se os céus brasileiros. A primeira etapa começou a ser vencida com a abertura para os céus americanos, né? E o Obama falou muito bem quando falou que os brasileiros são muito bem-vindos, né? É claro, porque nós vamos lá e gastamos o nosso rico dinheirinho lá em Miami com as compras, né? E o custo Brasil também, nós temos que levar em conta isso, que o custo Brasil é muito caro, né? A alta taxa de impostos que nós temos aí realmente inviabiliza uma série de coisas. Enquanto lá nos Estados Unidos a Nike pode vender um tênis por R$90 ou $45, né? Aqui nós temos que vender um tênis aqui por mais de 300 ou 400 reais, um tênis da marca Nike, etc. Né? O equipamento eletrônico, uma TV 60 polegadas, nos Estados Unidos você vai pagar perto de $1.500, né? Que seria R$3.000. Essa mesma televisão aqui vai custar perto de 7 ou 8 mil reais. Então, se encontrar, né, por esse preço. Então, realmente, o custo Brasil hoje precisa ser repensado. Nós temos problemas de infraestrutura muito grande no país, né? O Brasil vive um momento, nós tivemos um grande crescimento, né, em renda, em melhoria de condições de classes sociais, classe E, C, que deu um crescimento, aí teve 50 milhões, ou quase um pouco mais de 50 milhões de novos consumidores na nossa economia, mas o Brasil não se preparou para que realmente a gente pudesse ter esse crescimento e a infraestrutura acompanhasse toda de uma forma que realmente desse boas condições para todos os brasileiros. Então nós estamos enfrentando problemas, assim como a gente tem um pequeno problema perto dos problemas que a gente tem nas grandes capitais com o trânsito, né? Gramado já começa a vivenciar esse problema. Aí que vai a cobrança junto às nossas autoridades, e nós somos responsáveis por essa cobrança junto às nossas autoridades, que realmente que dê condições para que o povo tenha condições realmente de poder ter acesso a melhores meios de transporte, a melhores meios de comunicação
e etc. Então, acho que isso é muito importante que o país a gente tenha um alerta para isso, para o futuro, quando a gente pensa em falar em mais para frente, ou pelo menos planejar o país para, vamos dizer assim, para 2020, como nós estamos planejando lá no Ministério do Turismo. Planejando o turismo no Brasil até 2020 com uma primeira etapa, e depois até 2032. Então, acho que é essa fase que a gente tem que viver, essa fase a gente tem que atravessar. Eu sempre digo que nós somos os responsáveis pelos nossos atos, né, por construirmos uma história de vida e que motive, né, as pessoas a que realmente a gente dê continuidade. Né. E os exemplos não é a melhor forma de influenciar as pessoas. Né. Os exemplos, né, é a única forma de influenciar as pessoas. Né. Exemplos como o do Leopoldo, né, é a única forma de influenciar as pessoas, que as pessoas consigam realizar. Né. Quando a gente fala em crescimento e desenvolvimento, vamos falar de oportunidades. Que oportunidades que nós podemos ter? Que oportunidade que Gramado pode ter? O que o Brasil pode ter? Quando eu falo em Brasil, eu estou falando generalizando e trazendo Gramado ao presente também. Nós vamos ter 2 grandes eventos no país, né, muito discutidos, que é a Copa do Mundo, né, a Olimpíadas, e depois a Paralimpíadas. A gente não dá muito valor para a Paralimpíadas, mas Gramado teve recentemente no Festival de Turismo uma grande amostra do que seja realmente a sustentabilidade, né, e principalmente o trabalho que se tem para ser feito, principalmente quando nós vamos ter, né, os Jogos Paralímpicos no país. Né. Alguns senhores, aqui em Gramado até que tem grandes facilidades, mas ou Porto Alegre, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, um cadeirante não consegue andar na rua. Um cadeirante não consegue pegar um ônibus ou andar no metrô, né, porque não se tem vias de acesso para isso. Né. Um deficiente visual, então, coitado, esse sofre muito mais, porque não enxerga, além de enxergar, ele tem que ter alguém, tem que ter um cuidador junto com ele, né, para dar auxílio. Mas a gente tem que pensar nesse futuro. E acho que essas 2 grandes oportunidades que nós temos, como Copa do Mundo, Olimpíadas e os Jogos Paralímpicos, isso vai dar uma visibilidade muito grande para o país. Recentemente nós tivemos aqui a Fórmula 1 e agora, mais recentemente, a Fórmula Indy na cidade de São Paulo. Pô, foi transmitido para mais de 300 canais, para mais de 160 países. Né? Quer dizer, pôs uma visibilidade na cidade de São Paulo fantástica. E São Paulo já está trabalhando para a Expo 2020. Uma coisa que a gente também tem que estar acompanhando esse sistema. Hoje, quando a gente fala aí, esse trabalho da visão é fantástica, porque a própria palavra já diz, né, da visão, o que ele busca em termos de atrativos do turismo, de buscar uma visibilidade bem maior, de dar um destaque bem maior. Então, acho que esse trabalho da visão é muito importante, né? E principalmente o que vocês estão organizando hoje, pensando para frente, não pode pensar para trás. Né? Eu sempre digo assim, você não consegue escrever um livro se você não tiver uma história, não tiver um passado. Né? E o Bertolucci falou muito bem sobre o passado da família. Né? Esse é o grande exemplo que nós temos aqui. Como que a gente vai pensar em 2020? Né? Quando a gente fala assim que hoje o número de turistas que veio aqui para a cidade de Gramado, né? A CVC trouxe no ano passado um pouco mais de 120 mil turistas. Em 2020, pelos números que a CVC tem, eu acredito que nós vamos chegar perto de 500 mil turistas. Como nós vamos estar preparados? Vamos precisar de mais hotéis, Enoir? Vamos precisar de mais transporte? Nós vamos precisar de mais restaurantes? Isso eu estou falando do horizonte da CVC e o horizonte das outras operadoras. Né? Nós não podemos dizer que só nós que vamos crescer. Não, os outros, o mercado cresce, o Brasil vai crescer. Né? Cada dia mais. Né? O Brasil está entre os BRICS e está entre os principais países de crescimento. A China tem um crescimento fabuloso, mas também você vê a população deles é maluca, né? É muita gente. A Índia, né? O Brasil ela cresce com uma sustentabilidade muito grande. São 200 milhões de habitantes e nós só temos aqui 50 milhões de miseráveis. Enquanto que a Índia, pelo menos um pouco mais da metade da população deles, do 1 milhão de habitantes, são miseráveis. Na China, a mesma coisa. Né? A Rússia, o que a Rússia tem? A Rússia não tem nada, só tem geleira. Né? E o Brasil?
O Brasil é fabuloso, é fantástico. Você pega o Pantanal, a Amazônia, né? É um país rico em agricultura, né? Nós temos a soja, somos os principais exportadores de soja. Temos o petróleo, embora com todo o problema da crise que vive a Petrobras, né? Mas nós temos petróleo e somos até autossuficientes também. Então, a gente pode crescer muito, 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 muito. Então, acho que a gente não pode ter medo de crescer, não pode ter medo do futuro, não pode ter medo do progresso. Agora, para que isso tenha, nós temos que acreditar, principalmente em investir em educação. Nós temos obrigação de investir em educação. Um povo educado é um povo feliz, é um povo com saúde, porque você tendo educação, você tem saúde e gera segurança também. Isso é muito importante num país hoje, né, a segurança. Nós temos tido aí crimes hediondos horríveis, né? Os 2 dentistas, aí, uma senhora no interior de São Paulo, a dentista que faleceu queimada, agora tivemos recentemente um também, agora no interior, acho que São Paulo também, né? Um rapaz também. Então, o que é isso tudo? O que é a falta de educação e a falta realmente de infraestrutura que a gente tem que realmente escolher melhor, né? Gramado é muito feliz porque escolhe bem seus governantes, né? Há continuidade da governança. Quando há continuidade, há o progresso. Então, acho que o grande ponto, né, de Gramado hoje, é a política que é muito bem coordenada, né? Nós tivemos gestões muito felizes aqui em Gramado, sempre foi muito feliz as gestões. Foi voltada muito, né, para a área do turismo, que é a principal vocação, né? O Wolf trouxe indústria para cá, né? Mas foi uma das poucas indústrias que hoje é a grande indústria, o grande potencial do comércio, é o comércio, é o turismo. Nós temos que criar leis, né, que realmente abasteçam melhor o turismo. Acho que a prefeitura poderia pensar num futuro, não tão já, mas num futuro próximo, a criação da taxa, de retorno da taxa de impostos que o turista gasta na cidade. Isso incrementaria muito o comércio. Isso daria um incremento muito grande para o comércio. Porque o imposto cobrado poderia ser revertido quando a pessoa confirmasse mesmo que era um turista. Isso pode ser facilmente, desde que ele comprovasse um período de hospedagem nos hotéis, né, de 3, 4 dias. Quando ele fizesse uma compra de um produto, né, às vezes até da própria cidade fabricada aqui, teria um desconto excepcional, como tem nos outros países aí que é feito, né, a devolução de 8%, 9%, 10%, 5% do valor das suas compras. Isso é pago, né, ou via cartão, ou uma forma de pagamento que pode ser estudada. Mas é uma forma de você conseguir também amanhã trazer mais turistas para cá, para competir com Bariloche, para competir com o Chile, com Santiago, né, para competir com a própria Miami. Não digo que competir com a Disney é muito difícil, competir com a Disney, porque a Disney é a Disney, né? Então, os investimentos feitos na Disney é muito grande. Embora nós vamos ter um parque aqui de neve, né, que está sendo construído, deve ser inaugurado agora para a temporada, né, deve inaugurar agora para a temporada. Então, Gramado está sempre inovando. Acho que toda a região da Serra, Gramado, Canela, é uma coisa muito importante desse envolvimento. Estou sabendo que agora, nesse final de semana, vai inaugurar o aeroporto de Canela com a pista. Isso vai facilitar muito. E amanhã ou depois vai descer até aviões de um pouco maior porte aqui, né, o aeroporto das Hortênsias, que está sendo, né, parece que a Dilma já aprovou, já liberou, o governador também já liberado. Isso também traz, é o progresso de ter que vir para cá. Não que vai pousar grandes jatos, grandes aviões, mas você vai facilitar um meio de locomoção e de chegada aqui na cidade. Temos que pensar nas rodovias, acho que isso é muito importante, porque o acesso hoje tem que ser pensado para um futuro, principalmente quando você vai planejar a cidade para 2020, 2030, 2133, a gente tem que estar planejando, olhando um futuro do que vai acontecer, né? E isso vai envolver muito o próprio setor político. O setor político brasileiro vai crescer muito, ele vai se desenvolver muito, né? Espero que a gente não tenha mais tiriricas da vida, né, eleitos, né? Porque não adianta a gente fazer um voto de protesto, eleger um tiririca, que ele vai chegar lá e vai falar até que o povo gosta de ouvir. Ah, eu não consigo ser deputado porque eu não sou ouvido, e tudo que eu faço aqui não acontece nada porque é muito difícil. A gente até sabe que realmente as coisas no Congresso Nacional são muito complicadas,
Mas se a gente não conseguir lutar, e se a gente não cobrar quem a gente elege, realmente fica muito difícil. Então, essa facilidade que a gente tem aqui com Gramado, né, eu sempre fui muito bem recebido pelo prefeito, pelos vereadores, mas também porque eu sempre trouxe um diálogo muito próximo da geração de emprego, renda para as pessoas. A geração de emprego é tudo na vida, né? Então, acho que nós temos que pensar sempre na geração de empregos. Quando a gente pensa em progresso de um lado, é geração de emprego do outro. Geração de emprego é dar renda para as pessoas poderem consumir, para as pessoas terem um bem-estar na sua vida pessoal. Acho que o sonho do Leopoldo realmente é você ter um objetivo e acreditar naquele seu sonho que você realmente vai realizá-lo. E o teu sonho, quando você realiza ele, parte dele, e as pessoas complementam o teu sonho, é que realmente valeu a pena você ter feito, né, aquele teu início de sonho. Então, sempre acredite naquilo que você realmente quer para você. Se você quer um bem-estar para você, acredite nele que você vai realizá-lo. Eu, quando adquiri o Hotel Serrano, muita gente fala assim, não, o Serrano vai virar uma grande rodoviária, vai virar era para ter virado um bingo, né? A história diziam que ia virar um bingo, né? E nada disso aconteceu e nós conseguimos transformá-lo com o melhor hotel de Serra. Quando eu pensei no St. Andrews, eu também pensei de trazer alguma coisa de um turismo diferenciado para a cidade de Gramado, né? E assim eu quero que também os empresários, assim quero, não, mas assim acho que é o sonho, né, que amanhã a gente tenha um restaurante Michelin aqui, 3 estrelas. Por que não? Né? Acho que a gente tem oportunidades de fazer. Por que não fazer do festival do cinema um festival com grandes atrações internacionais? Né? Não só com as atrações nacionais, mas com realmente um grande espetáculo. Por que nós não termos aqui uma casa de espetáculo, uma arena com teatro para trazer espetáculos internacionais, mesmo espetáculos nacionais para cá? O porquê que a gente não pode ter um comércio ampliado com horários de funcionamento até mais tarde? Acho que tudo isso é futuro e que a gente pode começar a pensar. E ele colocou muito bem quando ele falou da internet, né, online e offline. Eu acredito ainda muito, é claro, eu tenho 63 anos, eu sou muito offline ainda, né? Outro dia eu estava com um talão de cheque, fui dar um cheque, falei, mas ninguém mais dá cheque, seu Guilherme, né? Usa o cartão todo, né? Mas eu fui dar um cheque, fazer o quê? Mas, não por isso, mas existe pessoas online, existe pessoas offline. E o turismo ainda é muito do tete a tete, no olho, porque quando você vai vender uma viagem, você vai vender uma cidade como Gramado, você precisa falar das belezas naturais de Gramado. Você tem que falar da Rua Coberta, você tem que falar do Lago Negro, você tem que falar da simpatia do povo, da arte de bem receber que a cidade tem. Né? Isso a internet não consegue fazer e nunca vai conseguir, né? Porque ela não fala, a não ser que um dia ela falar, né? Para uma voz gravando lá. Né? Mas ainda o contato pessoal é uma coisa muito importante, e acho que é o que alavanca realmente, e a mesma coisa num hotel. Né? Na recepção do hotel você ser recebido por uma máquina. Não vai dar certo. Né? A cama se arrumar automaticamente. Na Europa tem um hotel, eu fiquei até hospedado, fui até experimentar agora, eu tive agora recentemente, eu fui num hotel que na recepção você passa seu cartão de crédito. Né? Quando você faz a reserva, o teu cartão já é a chave do teu apartamento. Então você entra dentro do hotel, só tem uma pessoa no balcão do hotel, que você confirma o seu nome, passa o cartão e você sobe para o teu apartamento. Os lençóis são descartáveis, é igual ao lençol de hospital. Usou, pega, joga, você mesmo joga fora. E o banho é a coisa mais esquisita do mundo, porque você toma o banho e não tem toalha. Você liga um ventilador forte, né? Ar seco. E você se enxuga, depois você pega o papel toalha e acaba de se enxugar as partes íntimas e tudo bem. E de você sair, não tem restaurante, não tem café da manhã,
tem uma dica que eles dizem, olha, se o senhor quiser tomar um café da manhã, na esquina aqui tem 3, 4 restaurantes, assim, assim, assado. Se você quiser fazer isso, tem tal, 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 tal. Mas é muito frio, né? Não tem calor humano. Então, acho que o turismo vive muito do calor humano e sempre vai viver do calor humano, né? Das pessoas, né? Do contato das pessoas. Muito obrigado. Vamos abrir, então, para algumas perguntas. Quem assim desejar, nós temos o microfone, que pode ser itinerante. Pode se apresentar, levantar a mão. Boa noite. Quero cumprimentar a mesa, começando pelo presidente da casa, seguido pelo Enoir, Fábio, doutor Guilherme, o pessoal Bertolucci, Beze, a dona Ânelis aqui, Jorge, que só brilha a careca, né, Jorge? Tá aí. Pessoal, na realidade, eu gostaria, sim, de fazer um cumprimento muito grande pelo estabelecimento desse diálogo com a comunidade, porque, como 100 anos estão aí, e nós brincávamos antes com o Enoir quer ficar para próximos 100 anos, né, Enoir? Mas isso é interessante, pessoal. Nós temos aqui uma geração de alunos que lutam. Doutor Guilherme, é uma coisa interessante que grande parte deles passam a maior parte do tempo circulando entre hotéis, pontos turísticos, enfim. Tudo isso criado, obviamente, de uma forma muito batalhadora, de uma forma muito confiante no futuro, e não só no futuro, mas naquela questão presente que é a mais-valia de todos nós. Mas, na realidade, eu queria só quero fazer uma homenagem a uma pessoa que, para mim, foi uma das maiores incentivadoras, e talvez eu esteja aqui numa linguagem muito subliminar, que é a Silvia, né? A Silvia Zorzanello, que foi uma pessoa que deixou um legado muito grande de exemplos. No tempo do Contour, estava o Gustavo, a Silvia, estava o Gustavo, o Juvenil e eu, ali na década de 70, tentando entender o que seria esse turismo, o que seriam esses veranistas, indo lá para a região do Lago Negro, naqueles dias de chuva que patinava, os carros patinavam, era uma coisa. Então, eu, na verdade, quero só deixar um abraço e um reconhecimento muito especial. Acredito que essa pessoa, Silvia, está no meio de nós, de qualquer maneira, incentivando a fazer isso. E, mais uma vez, Sandra, cumprimentar você, Nelson, vocês da cultura, por essa brilhante ideia de trazer essa socialização aqui para nós nesse momento. Muito obrigado. Obrigada, boa noite a todos, né? E também em nome da comunidade de Gramado e da administração, agradecimento, né, pela participação de todos, né, da mesa e do público neste evento. Doutor Guilherme, aproveitando, não é, que o senhor tem todo este conhecimento do governo federal e do andamento das ações que são tomadas pelo governo, o Ministério do Turismo está comemorando neste ano 10 anos de vida. Né? Ele ainda é bastante jovem entre nós. E nós temos, de 100 anos do batismo de Gramado, pelo menos mais de 40 dedicados ao turismo. O que o senhor acredita que nós, gramadenses, que dependemos mais de 80% da nossa economia do desenvolvimento turístico, podemos esperar de ações do Ministério do Turismo? Boa pergunta. Oportuna. O governo, hoje, o Ministério do Turismo, nós sofremos um grande problema de continuidade. Né? O governo troca-se e nós temos um problema grave no Ministério, isso já apontei, inclusive, para a própria presidente,
que nós temos a Embratur e o próprio Ministério do Turismo. Né? O presidente da Embratur não conversa com o presidente com o ministro do Turismo, porque ele é do partido PCdoB e o ministro é do partido do PMDB. Eles não se dão. Quando um entra, o outro sai, quando sai, o outro entra. Teve exemplo aqui no Festival de Turismo de Gramado, né? Que não veio um, não veio o outro, e assim por diante. Então a gente sofre um pouquinho com isso, e tivemos uma gestão muito feliz no primeiro-ministro, que foi o Maris Guias, depois teve a continuidade com a Marta Suplicy, que foi um momento político muito importante para a área do turismo. A continuação do Barreto, que todos conheceram, nós trouxemos muito Barreto para cá, o Barreto ajudou a cidade de Gramado, o Ministério colaborou bastante com Gramado. Mas a importância é a presença física, não tem outro jeito, Rosa. Sempre estar... O governo sempre tem que estar junto com ele. Se você não estiver junto com ele, não levar as ideias, principalmente o secretário das políticas do Turismo Nacional, estar presente com eles, ter uma gestão também, né, com os deputados, com a bancada, né, gaúcha, lá no Ministério do Turismo, isso é muito importante. Porque todo ministério é político, então você vive do momento político, né, e fazer política é uma arte. Então você tem que aproveitar a arte que você tem e usá-la de uma forma bastante simples. E sempre mostrando para eles o que realmente está acontecendo no turismo da cidade de Gramado, né? Dos benefícios que Gramado traz ao turista. Isso é a importância muito grande, e o Ministério enxerga isso com os olhos bem vistos, da importância das pessoas virem para a cidade e da importância do turismo interno. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Guilherme. Seria em relação, a gente tem um concorrente fora do país, que é os cassinos, né? E sempre tem essa pergunta, os cassinos vão voltar ou não vão voltar? Como o senhor está lá em cima, o senhor poderia nos responder os prós, contras, etc. Obrigado. Olha, concorrência sempre vai ter, né? Não tem jeito, né? E a concorrência é bom, faz a gente acordar mais cedo, né? Faz a gente trabalhar mais. Então é importante a concorrência, é importante ter, né? Então, isso eu sou favorável. Né? Sozinho, se você ficar, não tem. Você vai abrir um negócio. Achei bastante interessante. Outro dia, o rapaz falou para mim: poxa, Guilherme, a gente vai abrir uma loja da CVC, mas eu estou pensando muito porque tem mais de 20 agências de viagens em torno. Eu falei: ainda bem que tem 20, porque você vai ser a 21ª. Você vai ter a oportunidade de se destacar e trabalhar mais para que as pessoas venham do teu lado comprar na tua loja. Né? Então, acho que sempre você tem que estar atento a isso. Né? É a mesma coisa, se Bariloche amanhã estiver roubando turistas de Gramado, nós temos que fazer um trabalho forte para que realmente não aconteça. Né? No verão, quando foi criado o veranico aqui na Serra, né? Você tem que criar alternativas, dar criança grátis, promover, terceira idade ou melhor idade, tem 50% de desconto. Quer dizer, a hotelaria tem que criar, os hotéis, os restaurantes têm que criar, as empresas de receptivo têm que criar alguma coisa realmente para atrair o turista para cá. Né? O prolongamento do Natal Luz já deu 15 dias aí de janeiro muito bom. Né? Eventos como o Carnaval. É difícil você falar assim, bom, Carnaval no Rio de Janeiro, Carnaval em Florianópolis, Carnaval na Bahia, Carnaval em Pernambuco. Tá, esses são os grandes potenciais do Carnaval. Tirando isso, o que as outras cidades fazem para levar os turistas? Né? Então, acho que é aí que nós temos um aprendizado de saber o que a gente pode fazer no Carnaval. Criar alternativas para que as pessoas venham para cá no Carnaval. O Inuí lembrou, até vi na fotografia do casamento, na homenagem à Silvia, né?
do Carnaval do Serrano, no álbum que tinha, né, que o Enoir organizava lá no centro de eventos, o famoso Carnaval do Serrano. O professor também, né, da época do Carnaval. Então, acho que tem que ser criativos, né, e voltarmos a sempre estar atento à concorrência. Concorrente é bom vê-los todos mortos, isso é verdade. Bom, boa noite a todos. Na presença aqui do vereador Birinha, vereador Celso Fiorese, a vereadora Manuela Cagliari, eu saúdo aqui o seu Guilherme, o Fábio e o Enoir, né, que são os painelistas, foram os painelistas dessa noite, e parabenizo na pessoa do Nelson e do Alexandre e da Sandra, né, mais um sucesso, né, que está sendo essa edição aí desses encontros que nós estamos realizando aqui na Câmara de Vereadores. Nós, com certeza, eu falo aqui pelos meus colegas vereadores, nós nos sentimos muito felizes em poder estar oportunizando a nossa cidade de Gramado a viver esses momentos importantes, momentos históricos, e que, como eu coloquei na última vez, nós, se tratando de encontros como esse, nós teríamos que ter aqui a nossa sala lotada, nosso plenário lotado, mas principalmente por alunos, né, das nossas escolas e das universidades também. Eu tenho certeza que muitos universitários da nossa região aí não sabem da história da nossa região, não sabem da história que foi contada hoje aqui pelo Fábio Bertolucci, né, da nossa cidade de Gramado, que foi feita e é feita pela mão do homem. Né? Tudo que foi criado aqui em Gramado foi criado pela mão do homem, diferentemente de outras cidades, de outros lugares que têm a beleza natural. Né? Nós, Gramado, é o Lago Negro, é o Lago Joaquim Nabier, é a Rua Coberta, é a Borges de Medeiros, enfim, tudo que nós temos de atração em Gramado é feito pela mão da nossa comunidade, pela mão, né? Então, nós, gramadenses, nós temos essa peculiaridade, a criatividade, as pessoas que vêm de fora, elas se adaptam à nossa realidade, né? Elas criam vínculos, né? E começam a caminhar juntos com a nossa comunidade. Então, nós, Câmara de Vereadores, nos sentimos muito felizes em poder abrir as portas aqui do Poder Legislativo para que se faça esse debate. E, com certeza, a partir desse evento, Nelson, né, que nós estamos comemorando aí os 100 anos de Gramado, eu tenho certeza que a nossa comunidade, nós sairemos assim cada vez mais enriquecidos, né, principalmente a nossa cultura, principalmente a nossa história. Resgatar a história de Gramado, para nós, nesse momento, comunidade gramadense, tem sido muito importante. Parabéns a vocês que estão dando essa oportunidade para nós. Obrigado. Tá bom. Boa noite a todos. Tá. Deixei mais para o final aqui, o Nelson e a Rosa já falaram também em nome da administração. Então, eu queria, em nome do Nestor, meu nome, com certeza em nome de todos os gramadenses, cumprimentar aqui o Dr. Guilherme, o Fábio, o Enoir, a Visão, a Secretaria de Cultura aí pela iniciativa também, e dizer que, olhando aqui nesse recinto da Câmara, ouvindo nossos palestrantes, a gente entende também e vê o porquê que Gramado é diferenciado. Que tanto na mesa principal como aqui, temos pessoas nascidas aqui, que têm aqui o dia a dia, tem seus antepassados aqui, e aquelas pessoas que vieram de fora e escolheram o Gramado como sua cidade, seu município, aqui investiram, aqui trabalharam, aqui estão trabalhando, e esse conjunto é que faz da nossa cidade, da nossa região, algo diferente, algo inimitável em qualquer lugar. Então, eu queria cumprimentar todos vocês e dizer que muito do que foi dito hoje à noite, certamente, depois vamos pegar as gravações e vamos aproveitar para o futuro, porque realmente uma cidade que nem Gramado, um município que nem Gramado, que tem qualidade em tudo que faz, certamente tem que ouvir aquelas pessoas que têm experiência, aquelas pessoas
que tem vivência no turismo, tem vivência na sociedade, para projetar o futuro. E nós esperamos que, do decorrer de 2013, todos os encontros que vão acontecer nessa casa, dentro desse projeto maravilhoso, sirvam de conteúdo para que Gramado realmente tenha 100 anos melhores ainda do que esses 100 anos maravilhosos que nós tivemos no passado. Então, parabéns a vocês, parabéns a todos que estão aqui, e como foi dito pelo Hilton, como foi dito pelo Nelson, vamos divulgar esse encontro, vamos trazer mais gente, porque é uma oportunidade única de nós sabermos do passado e projetarmos junto com o nosso palestrante futuro. Obrigado. Gostaria de aproveitar e convidá-los para o nosso próximo encontro, que vai acontecer no dia 26 de junho, neste mesmo horário, 19h30, aqui neste local, onde o tema será Gramado e o turismo de eventos. As pessoas convidadas estão sujeitas ainda a confirmações, seu Gino Perini e Marta Rossi, Luciano Pessim e Rogério Poloni. Gostaríamos também de mencionar, eu acho que é importante a gente lembrar, a pessoa que idealizou este programa, o professor Romeu Riegel, que hoje, infelizmente, não pôde comparecer por questão de uma viagem, mas ele estará presente nos próximos encontros. E os nossos convidados serão agraciados com o livro do professor Romeu Riegel, O Espírito de uma Cidade, com crônicas gramadenses. Boa noite a todos e até o próximo encontro, então, dia 26 de junho. Eu achei que ela ia